Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Mais uma vez vamos estudar a Palavra de Deus. O estudo de hoje é o estudo de número 61, que tem como título a mensagem final do Evangelho, uma advertência contra o falso culto. É um estudo muito importante. É um estudo realmente imperdível. Você precisa tomar ciência desse estudo, convidar outras pessoas para assisti-lo, compartilhar também com outras pessoas e entender o que vamos estudar hoje. Para isso, eu convido você para se ajoelhar e orar junto comigo ao nosso Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome e o nome de Seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos estudar agora, Senhor, a Tua Palavra mais uma vez. O tema que vamos estudar hoje é um tema de muita importância, Senhor, da Tua Palavra. E suplicamos, Senhor, que abra o nosso entendimento, nos dê compreensão clara deste assunto, e esteja com todos os nossos telespectadores que nos acompanham agora, dando a eles a compreensão correta da Tua Palavra e força, Senhor, para colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Te pedimos essas bênçãos em nome de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos então dar continuidade aqui, dando início então às perguntas e respostas do nosso tema de hoje. A pergunta de número 1 é essa que você vê aí agora, que indica que as mensagens da hora do juízo da queda de Babilônia constituem partes integrantes de uma tríplice mensagem. Vamos ver o que indica isso. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, Apocalipse 14, 9, primeira cláusula. Então, como nós vemos, é uma sequência completa de 3 mensagens a serem transmitidas em todo o mundo pelos mensageiros, que aqui são comparados como anjos, pelos mensageiros de Deus. Vamos para a pergunta 2. Que apostasia da adoração de Deus é mencionada nessa mensagem? Vamos ver então que apostasia é essa. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, mesmo versículo, última parte. Aqui nós estamos apenas tratando desse ponto aqui, do estudo, por isso que o versículo ele não continua, mas o versículo ele é completo, Então aqui nós vemos que a apostasia de que se trata é uma falsa adoração. É a adoração à besta e à sua imagem. Em contraste com a adoração a Deus e ao seu Filho unigênito, que é a sua imagem e semelhança, sua perfeita imagem, O Filho é a imagem do Pai. Então aqui nós temos um falso culto à besta e à sua imagem. Terceira pergunta. Qual será a sorte dos que, em vez de adorarem a Deus, adotarem esse falso culto? Vamos ver qual será a sorte deles. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 10 e 11. E aí temos outras passagens. Então, pelo que nós percebemos aqui, realmente
as pessoas que escolherem o falso culto, adorarem a besta e a sua imagem, incorrerão em uma punição que determinará aí a sua perdição eterna, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 4. Como são descritos os que atendem a essa advertência? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Então nós vemos aqui que as pessoas que atendem a essa mensagem para não adorar a besta e a sua imagem, eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. São as pessoas que se preocupam em guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado. E têm a fé de Jesus, ou seja, têm a Jesus como um modelo de fé. Imitam o caráter de Cristo e buscam ser obedientes ao Pai, assim como Cristo foi. Vamos para a pergunta 5ª. Que descrição é feita da besta contra cuja adoração é dada esta mensagem final de advertência? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 1 e 2. Então essa é a descrição, né, de cuja besta a adoração falsa é dada uma advertência contra a adoração falsa dessa besta. Essa é a descrição dessa besta. É um tanto quanto uma descrição enigmática, não é mesmo? Aí são feitas algumas descrições que se aplicam a alguns animais, que também são citados na profecia de Daniel. Mas como nós podemos identificar essa besta? É importante nós ressaltarmos que o apóstolo João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava sobre a tirania do Império Romano, tanto que ele foi exilado para a ilha de Patmos. Eles tentaram matar o apóstolo João, jogando em um caldeirão, um grande caldeirão de azeite fervente, mas milagrosamente Deus o protegeu e eles não conseguiram matá-lo. Então o que eles fizeram? Exilaram o apóstolo e profeta João na ilha de Patmos, e lá ele recebeu as mensagens do Apocalipse, inclusive esta que é dada aqui. Então, para que esse livro não fosse destruído pelo Império Romano, ele não poderia descrever essa besta como o Império Romano. Tanto na sua fase pagã, no início, que foi no contexto de João, quando João fez essa profecia, registrou no Apocalipse, o Império Romano estava sob a sua fase pagã, onde deuses pagãos eram adorados, mas João ele também descreve fatos relacionados à sua fase papal, onde o Império Romano, encabeçado pelos papas, também praticou tiranias diversas. Então nós vamos entender um pouco mais a respeito do cumprimento deste símbolo da besta no Império Romano. Acompanhe essa nota em nosso estudo aí agora em seguida. No animal surgido do mar se combinam os símbolos do 7º capítulo de Daniel, representando Grécia, Medo-Pérsia e Babilônia. As palavras blasfemas por ele proferidas, a perseguição que moveu aos santos, o tempo que lhe foi designado, Apocalipse 13, 5 a 7, mostram que esse animal, sob uma das 7 cabeças, é idêntico à ponta pequena da visão do capítulo 7 de Daniel. A Babilônia moderna, o papado, ver o estudo Reino e Obra do Anticristo, tema 54. O falso culto aqui chamado adoração da besta é prestar ao papado a homenagem devida a Deus somente. O sistema de religião sancionado pelo papado é o paganismo de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma.
indicado pelo caráter híbrido da besta, Apocalipse 13, verso 2, disfarçado sob nomes e formas do cristianismo. O pontífice máximo das antigas religiões pagãs teve sucessor no Papa, que é a cabeça do sacerdócio romano, e que no exercício das suas funções sacerdotais arrebatou a mediação de Cristo e substituiu-a por um sistema de mediação humana, cumprindo assim a profecia relatada no 8º capítulo de Daniel. Ver o estudo O Substituto de Cristo, tema 55. Então, como nós vimos aí, meus amados, por que essa besta e esse falso culto se aplicam ao papado e ao seu sistema falso de adoração? Exatamente porque o papado ele herdou todo o falso sistema de culto pagão, tanto de Roma quanto da Grécia, da Babilônia, tanto que muitos símbolos utilizados aí por este falso culto, como você percebe agora nesses slides, se aplicam também aos sacerdotes daqueles tempos, se aplicam aos símbolos daqueles tempos, nos quais podemos perceber elementos de falso culto e falsa adoração ao sol, à lua, às estrelas em geral, um falso culto também a imagens de escultura, a símbolos relacionados a Dagon, ao deus peixe, né? E a várias outras situações que vêm aí então evidenciar de forma clara esse falso sistema de culto, sustentado até hoje pelo sistema papal de adoração, praticado pelos católicos e também por outros povos, não é mesmo? Vamos então seguir adiante a pergunta 6 de nosso estudo, que diz assim: que desafio é feito pelos que adoram a besta? Vamos ver que desafio é esse. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, verso 4. Tamanho o seu poder, a sua autoridade no mundo, né? É declarado isso. Quem pode batalhar contra a besta, né? Vamos para a pergunta 7. A soberania de quem é assim reptada? Vamos ver. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Jeremias 10, 6. Ver também outras passagens aí, né? Então a soberania de Deus, ela é reptada, ela é trocada, ela é de forma atrevida e arrogante, ela é tomada por esse falso poder religioso que arroga para si o direito de controlar e de comandar a fé das pessoas e o que elas devem acreditar, né? Podemos dizer assim. Vamos para a pergunta 8. Que especificações do homem do pecado são assim plenamente satisfeitas? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então nós vemos aí o atrevimento, a arrogância de suas pretensões, querendo atrair para si a honra devida somente a Deus, não é mesmo? Pergunta 9. Que deu Babilônia a beber a todas as nações? A todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Já vimos no estudo anterior que este vinho são as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinamentos, em contraste aí com o puro vinho dado por Cristo, do novo concerto, do seu sangue, que é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno.
Vamos para a próxima pergunta, pergunta 10. Que terão de beber os que aceitam os ensinos da Babilônia, rendendo assim homenagem à besta? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Apocalipse 14, verso 10, primeira parte. Então aqueles que beberem o vinho de Babilônia e se embriagarem com ele, não quiserem se desintoxicar desse vinho, eles beberão do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Por isso é importante abandonar esses falsos ensinamentos, esse falso vinho, tá? Para que você não se embriague de tal forma que venha então a perder completamente os seus sentidos, as suas percepções reais da verdade, e venha se desencaminhar até a perdição, onde receberá o vinho da ira de Deus. Por isso fique atento, não subestime o que estamos tratando aqui. Leve a sério, se aprofunde nesses assuntos, pesquise a verdade por si mesmo, para compreender qual é a vontade de Deus para você. Essa nota em nosso estudo diz assim: o cálice de Deus que contém um novo concerto no sangue de Cristo e o cálice do vinho da ira de Babilônia são ambos oferecidos ao mundo. Beber do primeiro, isto é, aceitar o ensino do Evangelho verdadeiro, é receber vida eterna. Mas beber do vinho de Babilônia, isto é, aceitar o Evangelho falso ensinado pelo papado, resultará em beber do vinho da ira de Deus, do cálice da sua indignação. O Evangelho verdadeiro significa vida eterna, o falso Evangelho significa morte eterna. Então está aí claro o contraste, né? Qual vinho você beberá? Faça a sua escolha. Aqui é uma linguagem figurada que está sendo usada. Faça a sua escolha. Qual ensinamento, qual evangelho você vai receber? Você vai introduzir na sua vida. Assim como as pessoas que se embriagam com o vinho, introduzem o vinho dentro do seu organismo, nós temos que introduzir em nosso interior um desses dois vinhos. Um nos levará à perdição, o outro nos proporcionará rejuvenescimento espiritual, vida eterna. Vamos para a pergunta 11. Sob que ameaçadora penalidade é imposto o culto à imagem da besta? Vamos ver que ameaça é essa. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse, aqui entre colchetes, decretasse, introduzido por nós, que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 5. Para explicação da imagem da besta, ver o estudo dos Estados Unidos na profecia, a página 262. Provavelmente vamos ver esse estudo um pouco mais à frente. Mas então aqui para que nós entendermos, né, será imposta essa marca da besta, né, para que aqueles que não adorarem, praticarem esse falso culto, eles sejam mortos, né. Será então a força, né, que será imposta essa adoração, que hoje já é praticada, ela é ensinada no mundo inteiro. A adoração a um falso Deus, que é o Deus Trino, a um falso dia de culto, que é o domingo, né? Então esse sistema falso de culto, de adoração, ele será imposto por lei em determinado momento da história. E isso determinará a morte, um decreto de morte para aqueles que não aceitarem. É certo que Deus terá os seus fiéis, que se manterão firmes, né, e não aceitarão essa imposição de um falso culto. Vamos para a pergunta 12. Que boicote universal será aplicado como tentativa de introduzir todos os que receberem o sinal da besta? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Concernente ao sinal da besta, vê o estudo sobre o selo de Deus e o sinal da apostasia, página 447, que é algo que veremos um pouco mais adiante. Mas só para nós termos ciência, nós vimos aqui claramente que será algo imposto em todo mundo, e para ricos, pobres, livres e servos, pequenos, grandes, para todos.
indistintamente. E aqueles que não aceitarem, de fato, eles serão punidos, serão perseguidos, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 13. Qual é o poder real que opera por meio da besta e de sua imagem, exigindo adoração? Vamos ver que poder é esse. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 2, última parte. Então nós vemos aí que quem está por detrás de tudo isso é o próprio Satanás, é o dragão. Ele que deu à besta, ao papado, o seu poder. É ele que está por detrás de todo esse falso sistema de culto. Porque ele quis ser adorado no céu como o terceiro, abaixo de Cristo. Deus o Pai, o seu Filho unigênito, recebiam no céu toda a honra e toda a adoração. E como ele, sendo o primeiro anjo lá no céu, querubim cobridor, aquele ao qual todos os outros anjos recebiam ordens e obedeciam, ele se orgulhou, ele se exaltou e quis também receber a adoração que era devida somente a Deus e a Cristo. E por isso, então, ao ser expulso do céu, ele criou em todas as nações, desde os primórdios, né, do mundo, ali em Babel já, né, nascendo ali na Torre de Babel, já um falso sistema de adoração, com Nimrod ali, né, os Semíramis, com os personagens envolvidos ali naquela trama. Você pode pesquisar na história, não vamos nos aprofundar aqui agora, porque não é o tema, mas só para dar uma contextualizada a respeito do propósito de Satanás, em implantar esse falso sistema de culto a um Deus trino, e implantando também adoração ao sol, ao culto no dia de adoração ao sol, que é o domingo, e assim por diante, né? Então, o inimigo, Satanás, o inimigo das almas, é aquele que está por trás de tudo isso, né? Vamos para a pergunta 14 agora. Quem é esse dragão? Vamos ver. Já falamos, mas vamos ver biblicamente, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, verso 9. Já explicamos aqui, né? Não há necessidade de explicarmos novamente. Pergunta 15. Como tentou o diabo induzir Jesus a adorá-lo? Vamos ver então o atrevimento de Satanás aqui agora. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. São Lucas 4, 5 a 7. Então nós vemos aqui o atrevimento de Satanás, querendo com que Cristo, o Criador, juntamente com o Pai de todas as hostes celestiais, se curvasse e o adorasse. É uma petulância tremenda, não é mesmo? Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Jesus não aceitou, mas hoje tem muitas pessoas aceitando isso, se prostrando perante o inimigo e as suas propostas e as coisas que ele oferece para adorar Satanás em troca de bens materiais, de fama, de dinheiro, de riquezas. Estão vendendo suas almas ao inimigo a troco da perdição eterna. Isso é terrível, né? Mas Jesus, ele foi vitorioso, ele venceu com está escrito. E nós também podemos vencer com está escrito, citando as Escrituras para destruir os seus sofismas. Vamos para a pergunta 16. Como mostrou Jesus sua lealdade a Deus? Vamos ver o que Jesus fez. Vamos ver então o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. São Lucas 4, verso 8. Então nós vemos aqui, meus amados, como nós já dissemos, que Jesus venceu a Satanás, como está escrito, e diz que somente o Pai era digno de ser servido, de ser adorado.
Vamos ver essa nota em nosso estudo que diz o seguinte: a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, 6 a 12 é proclamada em relação com as cenas finais do grande conflito entre Cristo e Satanás. Lúcifer procurou pôr-se no lugar de Deus, Isaías 12, 12 a 14, e tomar para si a honra que é devida a Deus somente. A prova final é quanto aos mandamentos de Deus. Os que reconhecem a supremacia da besta, prestando obediência à lei de Deus, mudada e violentada pelo papado, quando o exemplar verdadeiro foi claramente definido, adorarão e assim fazendo a besta e sua imagem receberão seu sinal. Tais pessoas tomam o lado de Satanás em rebelião contra a autoridade de Deus. Então está claro aí, né, quem as pessoas adoram quando eles adoram um falso sistema de culto, quando eles aceitam uma lei adulterada, como foi a lei de Deus adulterada no catecismo católico. Eles estão adorando o próprio Satanás, quando eles obedecem essas regras adulteradas, esses mandamentos adulterados. Vamos para a pergunta 17. Quantos cederão aos reclamos do culto à besta? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Nós veremos aí que todos, né? Uma pequena parte não vai aceitar. O resto, aqui não vai ter meio termo, não vai ter os indecisos, não vai ter aqueles que vão tirar o corpo fora. Todos vão adorar ou se manter do lado de Deus. Só haverá dois grupos. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 18. Na mensagem da hora do juízo, a quem são todos chamados a temer, glorificar e adorar? Vamos ver. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Então, como vimos aí, meus amados, nós somos chamados a adorar realmente aquele que é digno da nossa adoração, o nosso Criador. Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse Criador também é apresentado no quarto mandamento da lei de Deus, quando você vê exatamente essas palavras que aparecem aqui em Apocalipse 14, verso 7. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E continua dizendo, né, e mais à frente no mandamento diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, este Deus de Apocalipse 14, 7, é o mesmo Deus que instituiu na semana da criação o sábado como o dia de descanso. E quando nós estamos nos opondo a este mandamento e obedecendo um dia que não foi instituído por Deus, mas sim pelo papado, porque eles mesmos reconhecem que foram eles que instituíram esse dia de guarda, nós estamos então, ao invés de adorar o Criador, estamos prestando a nossa adoração à besta e à sua imagem. Precisamos estar muito atentos para não incorrermos nesse gravíssimo erro. Vamos para a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 19, que diz assim: quem cantará o cântico de Moisés e do Cordeiro junto ao mar de vidro? E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, 2 a 4. Então nós vemos aqui, meus amados, que mesmo aqueles que não quiseram render a sua adoração a Ele, um dia todas as nações se prostraram em reconhecimento que só Ele é digno de adoração. Até o próprio Satanás e os anjos caídos farão isso. Porque só Ele é digno de adoração. Não quer você adorar ao Deus verdadeiro, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, adorar também juntamente o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, porque foi ordenado por Deus que nós assim o fizéssemos. Que esse seja o seu desejo, que você se renda à adoração verdadeira, para que dentro em breve possamos estar
pronunciando esse cântico de Moisés e do Cordeiro. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau.